Bom dia! Vamos aguardar o nosso convidado. Oi, Alexandre! Opa! Oi! Bom dia. Bom dia, tudo bom? Escutar bem? Tá me ouvindo bem, Alexandre? Maravilha. Deu uma falhada aí no teu vídeo. Eu não sei se é o meu ou é o teu agora. Será que essa internet vai dar bronca? Não, agora tá bom. Ele... Pessoal que tá Tá bom? assistindo aí, agora tá. Oi, Lu, Nath. Não, não é a Nath. Acho que é a tua filha, né? Deixa eu ver aqui. Maria. Duda, Maria. Maria é minha filha, Duda. Legal. Bom, gente, Família então tá cheia. ótimo. Que bom, Lu, que tá bom. Silei, tudo bom? A gente vai. Alexandre, se você quiser, enquanto dou uma ajustada aqui, eu também vou fazer isso. Tem um aviãozinho aqui embaixo que você pode convidar pessoas pelo direct aqui do Instagram. Ah, tá Se, ótimo. se quiser convidar, porque às vezes você pega a pessoa na hora ali. Olha, eu vou te falar que eu tenho um cabo eleitoral forte, que é minha esposa, que é a Luciana. Ah, Essa aí, ela tá... então a Lu faz. A Lua tá Beleza. botando para quebrar ali. Lu, eu descobri o que está acontecendo que eu não consigo fixar publicação porque o meu touchscreen não está funcionando direito. Que ela tentou me ajudar esses dias. Bom, então vamos começar, Alexandre. Adorei que você aceitou. Aliás, o grupo do CIP está aceitando em peso meu convite, estou adorando. O Alexandre Magno, ele é marido da Luciana Horta, que esteve aqui com a gente falando sobre humor. E ele veio falar de perseverança. Que dupla, hein, Alexandre? Uau! Ai, que legal. E aí ele também fez o curso ali do CIP, do Robin comigo. E a gente vai começar, acho que vou pedir para você começar se apresentando, Alexandre. Não, legal, Cíntia. Primeiro, eu agradeci aí o convite, super bacana. Hoje, para mim, é um dia super especial. Eu comentei com você que é a primeira live. E não poderia ser melhor estar fazendo com você, né? A gente se conheceu o ano passado no Roubim, nossa Master Coach aí do programa, e já tinha uma admiração grande, então fiquei super feliz e confortável de estar aqui. Também empurrado pela minha esposa, que eu já agradeço ela também, Luciana. Não, você tem que ir lá falar, não sei o quê. Luciana, o que você está inventando isso e tudo? Então, um dia muito bacana, especial, muito feliz pelo convite e muito legal aí o que você vem fazendo e inspirando as pessoas. Bom, eu sou Alexandre, sou aqui de BH, sou casado, Luciana, tenho uma filha de 17 anos e trabalhei 25 anos aí no mundo corporativo, no Brasil e fora do Brasil. E aqui hoje vou tentar dividir um pouco algumas coisas, experiências, sou administrador, então é experiência de vida mesmo, não tem certo nem errado, dividir, quem sabe conseguimos impactar alguém para melhor, né? Legal. Bom, para quem nunca assistiu aqui, explicar o que a gente está fazendo, né? Na verdade, é um bate-papo, tá? O Alexandre, é a primeira live dele, mas eu falei para ele ficar bem tranquilo, porque a gente vai conversar aqui, porque eu também estou aprendendo bastante com essas lives, e a gente está abordando as forças de caráter, que são a espinha dorsal da psicologia positiva. Então, a gente usa ela para todos, para melhorar nosso bem-estar. E a ideia é que a gente use as nossas qualidades, né, as coisas que a gente já tem, em vez de ficar focando no que a gente precisa melhorar. E as forças de caráter são isso, são essas qualidades que a gente já tem em nós. Nós temos todas as forças, existe um teste com 24 forças de caráter, só que algumas estão em maior escala, né? Estão lá em cima, e eu estou convidando pessoas que têm essas forças
mais para cima para ensinar a gente como usar e como que essas forças operam. Então, para o Alexandre ficou a perseverança, que é uma das forças top 5 que a gente chama, né? Não sei se é a tua primeira, Alexandre. Foi a primeira, o primeiro teste que eu fiz saiu como primeira, que vai mudando, né, com o tempo, mas com Aham, certeza está entre as top 5. Mas a primeira vez que eu legal, fiz o teste, ela apareceu em primeiro. bacana. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Acho que é uma força que é necessária para qualquer objetivo que a gente queira atingir, né? E, e tem muita gente que acha que não tem, né? Então, avisando o pessoal aí, todo mundo tem. Só que às vezes a gente direciona para uma parte da nossa vida, esquece de outras, ou a gente não acionou essa força ainda. Então, vamos tentar aprender um pouco com o Alexandre. Então, me conta um pouco dessa força, como é que ela atua na tua vida? Como que é? Eu sinto, o meu caso é um caso emblemático, eu acho bem interessante, porque eu até negava essa força, uma loucura, assim, um negócio que eu vou explicar aí para vocês. Mas eu queria até começar para dividir um pouquinho como é que foi esse meu processo também de entender essas forças de caráter que eu tive, na realidade, o conhecimento profundo foi o ano passado, com o Rubin, que a gente começou a fazer. Então, eu desconhecia a metodologia, todo o conceito e tudo mais. Então, acho que nesse meu processo de mudança, de transformação, uma coisa importante que eu tive, talvez esse é o primeiro passo, eu não tinha muita importância para o autoconhecimento. Uhum. Que eu entendia, claro Deu que eu uma entendia que é travadinha aí. importante. Alô? Deu certo? Oi, deu. Você ser era uma coisa que eu não priorizava. Né? Então, eu priorizava o trabalho, priorizava a empresa, e esse negócio de autoconhecimento é meio que, bicho, ok, você conhece aqui, mas é uma coisa, é uma bobagem. Então, a primeira descoberta foi essa importância do autoconhecimento, né? Que é uma coisa que eu negligenciei e poderia ter facilitado muito a minha vida. Eu acho que a gente é muito bom para criticar o outro, né? Para falar o que o outro pode fazer melhor, o que as pessoas podem fazer melhor, no meu caso. É muito bom também para identificar as nossas fraquezas. Então, isso é fácil. O que eu tenho? Cara, qual que é a minha fraqueza aqui? O que eu tenho que fazer melhor? Então, consigo fazer isso muito bem. Mais péssimo para identificar as fortalezas. Peraí, bicho, e o que você tem de bom e tal? Ou achava que isso não era importante. Porque Uhum. na minha forma de pensar, no meu modelo mental, eu tinha que trabalhar as minhas fraquezas para eu melhorar. A fortaleza meio que eu já tinha, bicho, isso aqui já está aqui mesmo, então agora para eu melhorar eu tenho que trabalhar na fraqueza. Então esse era um pouco como eu atuava, né, e fazia. Então, aí eu descobri a importância do autoconhecimento. E aí depois o segundo passo que você consegue entender quais são as suas fortalezas, suas fraquezas que todos nós temos, é você priorizar as suas fortalezas. Porque eu priorizava as minhas fraquezas. Então também foi uma mudança total de mindset. Peraí, cara, entendi, agora eu sei. O que eu tenho de bom, o que eu tenho de bom, tá beleza, ok. Mas agora eu vou caminhar priorizando as minhas fortalezas e não as minhas fraquezas, como eu vinha fazendo. Então esse foi um segundo passo super importante, de você entender, que é um pouco que a gente está buscando aqui, o que é, vamos falar de perseverança, o que é isso, entender o que ela tem de bom, o que ela pode me ajudar na caminhada, reconhecer a fortaleza e valorizar essa fortaleza. E o terceiro passo, então, depois desse negócio todo, é começar a utilizar também a fortaleza no seu processo. E aí eu descobri que o que isso muda na sua vida, né? Se você é focado na sua fraqueza, você é focado na sua fortaleza. O que eu aprendi é o seguinte, olha, se você está focado na sua fraqueza, você vai ter resultado. Sempre tive, cheguei até aqui com isso e tudo mais, você vai ter resultado. Mas se eu... Então, uma legal... Mas se eu começo a utilizar as fortalezas e reconhecer e utilizar, eu começo a ter um resultado exponencial. Opa, peraí, cara, é mais fácil você utilizar essa fortaleza, inclusive para resolver uma fraqueza sua. Então, você começa a andar muito mais rápido. Então, isso para mim foi super bacana, né? E aí vem a mudança de
mentalidade, aquele velho hábito que acho que a gente já nasce um pouco com isso, de, bicho, só olha o que tem problema, os medos e tudo mais, e não usa o que você tem de bom. Então, o que aconteceu comigo, um pouco da minha história com relação à perseverança? Todo mundo falava assim, ô Alexandre, na hora que você tinha uma avaliação no trabalho, alguma coisa, não, você é um cara persistente, você é um cara determinado, isso é uma fortaleza e tudo. E eu falava assim, pô, bicho, mas eu não quero ser reconhecido por essa fortaleza, que o cara é determinado, que a pessoa é trabalhadora, eu não quero essa fortaleza. Eu quero ser reconhecido porque esse cara é genial, porque esse cara é um super inovador, porque esse cara é igual ao Steve Jobs e tudo mais. Então, isso é a questão do autoconhecimento, né? Você quer ser uma outra coisa que você identifica... Alexandre, só um pouquinho. Só um pouquinho, que está travando bastante. Daí eu tô perdendo um Tá pouco travando da tua bastante fala. também? Eu não sei se Peraí. sou eu ou você, mas para mim você está travando. Eu não sei se você está... Às vezes, quando acontece isso, a gente tem que ir para o 4G. Deixa eu tentar fazer isso aqui. Tá. Tá ok aí, Lu? De repente sou eu, será então? Ai, sou eu. Que droga. Acho que eu vou ter que chamar ele de novo. Peraí. Só um pouquinho, pessoal. Deu Oi. certo? Mas o pessoal disse que era eu. Ah, é? Bom, vamos ver agora Vai que ela... falando aí, então. Eu estava no 4G e agora eu coloquei na internet aqui. Vamos ver se der problema a gente volta. Tá. Mas então eu estava falando que todo mundo me dava um feedback, né, naquelas avaliações de desempenho, mesmo família e tudo, que você é uma pessoa perseverante, essa é uma qualidade que você tem, determinada, e eu negava essa qualidade. Eu disse, não, essa força, não, eu quero ser reconhecido por ser uma pessoa genial, por ser uma pessoa, um estrategista, né, o negócio lá do Steve Jobs e tudo. E não dava muita importância para isso, uma coisa que eu não valorizava. Falei assim, pô, bicho, que coisa, o cara falar que eu sou, que eu tenho perseverança e tudo. E aí foi interessante, na hora que eu faço o VIA, né, a primeira que aparece, a primeira vez, saiu perseverança. Eu falei assim, meu Deus do céu, não é possível que saiu esse negócio da perseverança. E aí eu fui entender o que é perseverança, e fica claro que perseverança é o que me trouxe até aqui. Sim. Amigo, por que você está negando isso? O negócio você tem que ter orgulho de ter, não é? Não é uma coisa que todo mundo tem. É uma fortaleza que você tem, que é essa que te levou, que tem muito essa coisa de resultado, de bater meta, de pegar um desafio e ir até o final com esse desafio. Então, as pessoas, na hora que eu entro num projeto, dificilmente eu abandono esse projeto no meio do caminho, tenho foco, toda a prioridade naquele negócio, não consigo me distrair. Então, esse negócio é maravilhoso. Por que você não utiliza isso aí melhor para você superar obstáculos, realizar o seu sonho? Por que você não amplifica isso, né? Então, um aprendizado que eu tive é que, com certeza, a minha jornada poderia ser mais prazerosa entendendo isso, não ficar negando ou lutando contra ela. Eu falei assim, não, bicho, é ótimo. Né? A gente não vai ser perfeito em tudo, né? Todo mundo tem seus pontos, suas coisas boas, suas fortalezas e tudo. Obviamente que eu acredito que a gente tem que buscar equilibrar, entender o que a gente tem para melhorar, né? Não é negar que você não tem fraqueza, nada disso, você tem que entender isso. Mas se eu tivesse utilizando essa fortaleza para ajudar nas minhas fraquezas, eu tinha andado muito mais rápido, muito mais rápido. Então foi incrível ver isso. Eu falei assim, companheiro, mas que ignorância, você renegando isso a vida inteira, sofrendo com esse negócio, e é maravilhoso. Você tocou num ponto aí que é bem comum, assim, quando a gente começa a estudar, né, e descobrir esse uau, né? Isso é uma força, porque é tão comum para nós, tão natural, que a gente nem dá tanta bola, né? Não dá tanta importância. A gente sempre está buscando o que a gente não acha que não tem, né? Então, e aí quando a gente descobre que pode usar isso a nosso favor e direcionar melhor, né? A gente se sente mais
dono de si, mais fortalecido mesmo, né, com as nossas forças. E é super comum achar, né? Se você é elogiado por alguma coisa, fala assim, ah, tá legal, mas você vai lá com o foco, né? Não, eu preciso disso, né? Isso aí não me ajuda, isso aí eu já sou, eu quero outras coisas. Super bacana. Exato, E mas só para complementar, quando eu ia fazer avaliação semestral, né, empresa e tudo, então a pessoa falava seus pontos fortes, você passava rapidamente nos pontos, e aí, mas o que eu tenho que melhorar? Né? Porque para eu dar o próximo passo, eu tenho que melhorar isso aqui. Então é super incrível isso, a preocupação, o foco era no negócio do negativo e acreditando que aquilo é a única forma de você evoluir. Então, é um modelo mental bem diferente que eu estou tendo que reinventar agora, reprogramar meu cérebro, porque foram aí, tenho 48 anos, né, um pouco nesse modelo, e tem uma forma melhor de fazer, né, que é um pouco isso que vem a psicologia positiva mostrar para a gente, que tem um caminho que pode ser bacana também. falar em empresa, né? A gente trabalha com algumas empresas e essa mudança, né? Trabalha muito na mudança de cultura. E aí uma das coisas que a gente pega bastante é o feedback, né? Que geralmente é dado assim, como você falou, com foco no que não está funcionando. E quando você dá feedbacks, principalmente quando não são feedbacks formais, né? Porque o formal você vai ter que falar alguma coisa ali, provavelmente de que a pessoa precisa melhorar, né? Mas os informais, em que você pega a pessoa, chega ali e elogia, né? E valoriza o que ela tem de bom, faz com que ela se comprometa muito mais, porque ela está se sentindo valorizada, né? Faz com que ela se desempenhe melhor, né? Seja mais produtiva. Então tem vários benefícios, assim, não só da gente reconhecer as nossas forças, como nas nossas relações, principalmente nas relações de trabalho, né, Alexandre? Você começou a aplicar isso, não sei se está fazendo consultoria ainda? Não tô fazendo consultoria, na verdade eu estou num processo de mudança. Nesse momento aí do coronavírus, estou ajudando minha família nos negócios. Mas estou trabalhando muito, porque isso não é só para o trabalho, né? Isso na vida é trabalho e pessoal, mas venho buscando, primeiro comigo mesmo, de utilizar isso de uma forma diferente. Eu falo que essa reprogramação não é simples, né? Por isso que a importância de você ter uma profundidade no seu autoconhecimento, começar a perceber tudo isso todo dia e notar, opa, peraí, eu fiz isso, como é que eu mudo? Porque você não vai mudar 48 anos em 6 meses e tudo mais. É um processo que é longo e a nossa sociedade, eu acredito que ainda não tá com essa cabeça, não está com esse mindset ainda, né? A gente continua muito tradicional. Então, é natural para a gente focar, e principalmente quando você está numa crise igual agora, né? Então é muito fácil você abandonar o caminho que você está, um novo caminho que você está buscando e tudo, e voltar para os velhos hábitos rapidamente, porque já funcionou de alguma forma. Então, bicho, para com essa conversinha aí, vamos voltar aqui pro negócio que funciona. Uhum. Então é um processo é um processo contínuo assim de melhoria, que tem que estar conversando, tem que estar analisando, tem que estar fazendo um checkpoint toda semana, vamos dizer assim, o que eu fiz de bom, o que foi bom nesse dia, para você amplificar o positivo. Senão você continua amplificando o negativo, né? Que seu cérebro vai te levar naturalmente para isso. Então está sendo um aprendizado interessante. E como que você, assim, conta um pouco de como que é a força da perseverança. O que é ser perseverante? Cara, perseverante é aquela coisa que não tem medo assim de desafio, sabe? Aquela coisa que mata no pé. Ah, tem isso aqui, não, tem isso aqui para fazer. Opa, vem para cá que eu vou fazer, vou dar o meu melhor para fazer isso, vou me matar. Até você tem que tomar alguns cuidados aí que a gente pode falar lá na frente, mas eu vou me matar para conseguir entregar esse negócio. Então, eu lembro muito aquele negócio, sabe, aquele cachorro que morde o osso e não larga o osso. Então, esse é o negócio da perseverança, cara. Na hora que mordeu ali, pode ficar tranquilo que esse cara vai até o final. Não tem medo de ser feliz. Eu, por exemplo, eu tive uma experiência muito interessante, que foi na Venezuela. Eu toquei a Venezuela durante 3 anos, de 2014 até 2017.
E imagina a Venezuela, se a gente está falando de crise que a gente está vivendo aqui agora, estamos começando a sentir alguns efeitos, a Venezuela já está nesse mundo há bastante tempo. Então, todo dia é uma notícia ruim, um negócio difícil e tudo mais. Mas eu tinha um compromisso tão grande com aquele projeto, com aquela operação, com as pessoas que estavam ali, que dependiam também de uma liderança para manter a operação aberta e tudo, que para você largar, você sai com dor do projeto. Você tem essa satisfação de realização, de fazer as coisas bacanas, de querer que a coisa funcione. Então, você ainda deixa aquilo lá com dor. Falei assim, não, bicho, putz, se ninguém te falar porque você vai sair dali, talvez você fique ali a vida inteira para você estar entendendo que você está contribuindo e está fazendo um negócio bacana. Então, perseverança, ela ajuda isso. Perseverança, ela também tem um negócio muito interessante de tempo, que ela tem essas coisas de disciplina, ela tem essa noção de, cara, realizar, correr atrás e tem um tempo determinado para fechar. Então, geralmente, somos muito bons nessa coisa de ter desafio, ter data, ter prazo e cumprir. E somos, cara, trabalhamos muito, né? Não temos medo de trabalho, geralmente somos conhecidos como hard working, algo assim que tem que tomar um pouco de cuidado. E na hora que a gente está trabalhando, e aí eu vejo até as coisas lá em casa, Luciana e Dura, na hora que você está focado, você não consegue sair, se distrair, né? Você tem um foco muito grande naquilo. Então, ela dá uma autoconfiança boa, é uma aliada forte aí para as caminhadas. Acredito que não só para nós, né, Alexandre, mas também para quem está. Você está me ouvindo? Que deu uma falhada. Deu? Tá ouvindo? Peraí. Eu acho que sou eu. Não sei por quê. Voltei aqui pro Oi, voltou. vamos ver se melhora, vai. Tá. Não, eu estava falando que a perseverança, você falou da autoconfiança, né? Ela também traz uma confiança para a equipe, para as pessoas que estão em volta, né? Elas se sentem seguras, né? Com uma pessoa assim. E você falou algumas coisas aqui que eu anotei para a gente falar. Quando você falou do trabalho da Venezuela, né? Eu acho que a perseverança ela tem muito a ver, né, com a contribuição, com o propósito por trás, né? Para você perseverar, você precisa se apaixonar por aquilo, você precisa ter interesse em fazer aquilo. E quando você está contribuindo para algo maior ainda, eu acho que, vai lá em cima, né? Eu estava lendo um livro do Ed Catmull, é isso? Ed Catmull, que é o presidente da Pixar, né? O livro é Criatividade, o nome do livro. E aí ele fala, assim, da construção lá da Pixar, que começou com o Toy Story, né? E era um propósito dele, desde que ele era pequeno, de fazer uma animação, um filme inteiro em computação gráfica, né? Desde que ele estava na faculdade. E ele demorou 20 anos para fazer isso. Então ele foi perseverando, né? Ele foi no caminho, e daí ele conseguiu, através do Toy Story, realizar esse feito aí que ele queria. Só que aí tem uma questão que eu percebo que às vezes a perseverança, os desafios, né, acabam trazendo isso. O que aconteceu? No meio do caminho, ele tinha esse propósito grande, mas aí de repente ele concluiu. Aí ele sentiu que o vazio, né? E agora? O que eu vou fazer? Então, essa coisa de você concluir e de você ter que achar outra coisa logo, né? Porque senão fica, né? O que eu vou agora me dedicar, né? Acontece isso, tá? Você Olha, também? perfeito esse seu comentário. Até de ter o... Opa, alô? Oi, Oi? Voltou. voltou. A perseverança com propósito é algo assim incrível.
né? Aí, se a pessoa já é naturalmente, já trabalha muito, já quer fazer as coisas, quer terminar de qualquer maneira, na hora que o propósito ainda está alinhado, ninguém segura, né? Isso é super bacana. Mas tem aquela coisa também que sempre quer algo também, sempre está buscando algo mais. É incansável, não para, né? Um minuto. Então você não consegue. Esse prazer de respirar é algo que você tem que aprender. Esse prazer de não estou fazendo nada é um pecado, né? Opa, peraí, você está cometendo um erro. Você não está fazendo nada, você não está metido em nenhum projeto, você não está trabalhando. Então a gente tem que aprender a usar essa fortaleza adequada. Fazer um equilíbrio melhor, porque senão você não desfruta, tá o tempo inteiro correndo. Super bacana isso. Super interessante. Isso que você falou, que seria talvez o excesso dessa força, né? Que é essa obsessão, né? Porque realizar, por fazer, e às vezes eu entendo que às vezes você até esquece, né? E entra num flow tão grande ali que fica só naquilo, né? Então, a gente falou muito aqui sobre usar as forças de uma maneira diferente, que é um dos aprendizados que a gente tem com a força. Então, de repente, a perseverança, para alguém tão perseverante assim, e que sente que tem a necessidade de parar para respirar, como você falou, usar a perseverança para trabalhar isso, né? Vamos equilibrar, então, aquilo que está demais no trabalho e vamos trazer para o pessoal, que eu estou precisando me trabalhar também. Então, vou usar, sei lá, daí usar a mesma fórmula, né, que você usa ali no trabalho, para poder trazer isso para a vida pessoal e equilibrar, né? Exatamente. Assim, e sabe uma outra coisa? Por isso que as análises têm que ser profundas, né? Eu recomendo muito que as pessoas façam, ouvir, entendam e façam reflexão profunda. Você também você não sabe a hora de parar. Porque você é tão comprometido com os projetos e acredita que você trabalhando você vai conseguir terminar aquilo, mas tem hora que você tem, bicho, esse projeto não é bom. Esse caminho que a gente está seguindo aqui não é bom, tem coisas que são melhores com isso e você continua naquela. E aí é uma obrigação pessoal sua, daquele compromisso de ficar ali até o final, de tentar resolver até o final. O caso da Venezuela, eu volto com ele, que eu vou ficar aqui que eu vou conseguir resolver isso aqui até o final. E não é assim. Então, você tem que saber a hora de parar, você tem que saber reconhecer que um projeto tudo tem início, meio e fim, que pode dar errado. Então, perceber isso, talvez eu não tinha muito tempo em alguns projetos que eu fiquei. Então, isso é uma coisa que eu não sabia. Não, você ficou aqui, você entrou, não pode sair. Não, você entrou, você pode fazer a sua parte, entender e pode sair, sim. Você não precisa ficar o tempo inteiro lá. Olha que legal aqui. A pergunta é John? Não, João, né? O que é perseverar e o que é teimosia? Exata. Então, é excelente a pergunta. É uma linha tênue. É uma linha tênue. O que é, e se você não consegue identificar isso, você vai ficar temando, insistindo com coisas que não fazem sentido nenhum. Né? E aí o que você faz para compensar? Trabalha mais ainda. Se as pessoas falam que essa não é a ideia, que não, Alexandre, esse não é o caminho, você quer provar que esse é o caminho, você trabalha mais ainda com aquilo. Então, você entender essa linha tênue é fundamental, senão vira teimosia. E aí não é bom. A Mari que falou, né? Ela só colocou aqui em palavras o que você falou, que aprender o prazer de respirar entre a finalização de um projeto e início do outro. Saber a hora de parar, né? De respirar. Exatamente. E eu até estou fazendo essas lives aqui, antes dessas eu estava convidando profissionais para a gente conversar sobre diversos assuntos, né? E foram 20 dias direto. E estava tão bom que eu não queria parar também, né? Mas eu precisava parar, porque eu tinha alguns outros projetos em andamento, eu precisava parar para pensar onde aquilo ia me levar, né? Estava um pouco sem foco, assim. E aí eu parei. E aquilo no início me doeu, mas depois eu vi que aquela semana assim me deu uma energizada boa para eu voltar
Mas é que a gente gosta, né? É difícil de largar, né? A Exatamente. perseverança, ela tem. Queria trazer um pouco também que no propósito e tal da Angela Duckworth, que é a autora do livro Garra, né? E ela fala que a garra que a gente tem é a paixão com a perseverança. E é aquela coisa que a gente passa que nem um trator, assim, por cima de tudo para poder realizar, né? Não por cima das pessoas, né? Mas, assim, você vai com toda a força do mundo, porque você tem paixão por aquilo que tem envolvido esse propósito, né? E a perseverança. E aí, o que você falou aqui? Ah, da satisfação, da realização, né? Isso é muito do flow, né, Alexandre, também. De você sentir, quando você está muito envolvido numa tarefa, você não consegue parar com aquilo até terminar. Muitas vezes não é prazeroso aquele processo, né? Mas quando você termina, você se sente realizado com aquilo. Então, esse é bem o processo do flow, do engajamento, né? Então, a perseverança, ela te ajuda a se engajar e se sentir bem, porque você realiza, e a realização é um dos elementos do bem-estar, né? Segundo o PERMA, não o Spire do Tal Ben-Shahar. Exatamente. Você vai aprendendo e na hora que você vai conseguindo esse fluxo contínuo, você vai tendo resultado com isso, né? E você sabe que sempre lá na frente vai ter um wow. Você vai um uau. Você vai chegar e falar assim, uau, aí deu certo e tudo. Então aí que você fica sem limites mesmo, né? Que você, Uhum. opa, e a coisa vai dando certo, então vamos embora. Esse é o modelo que você tem que continuar fazendo. Então, entender que isso é ótimo, é um super aprendizado que eu tive, que ela me ajuda com as minhas fraquezas. Então, foi transformador saber disso. Mas é o prazer de falar uau lá no final é maravilhoso. Eu tenho, assim, muita. Até eu passei por isso já. Muita gente que diz, ah, não consigo, não sou perseverante, né? Ou não tenho disciplina. E eu percebi em mim isso, né? Nitidamente. Que eu tenho, né? Primeiro que, de novo, né? Todo mundo tem todas as forças. Mas eu tenho muito forte essa força. Só que ela não se manifesta onde eu quero, né? E eu acho que é isso. Às vezes a gente é perseverante ali na educação dos nossos filhos em casa, ou então dentro de um projeto que você quer fazer. E aí, para ajustar isso, o que, que eu descobri? Primeiro eu descobri isso, né? De buscar a fórmula da perseverança, onde que ela funciona bem, e trazer para onde ela não funciona. E segundo, o propósito, né? Que a gente comentou aqui. Então precisa fazer sentido aquilo que eu vou fazer, se não faz sentido, eu não vou me envolver. Né? Não sei se para uma pessoa como você, que tem a força lá em cima, precisa fazer sentido. Eu acredito que não. Eu acredito que todo projeto que você se envolve, mesmo não fazendo tanto sentido, você vai porque, né, teu trabalho, enfim, não sei. Mas para mim precisa fazer, senão eu não saio do lugar. E aí encontrar esse sentido, né? O que você precisa fazer, qual meta que você precisa atingir, qual projeto que você tem que se envolver, que sentido aquilo faz para você, né? Qual que é o significado disso? Por que, que isso é importante? E isso te ajuda a perseverar. Será que estou errada, Alexandre? Pelo menos para mim Não, funcionou assim. não, acho que tá certíssimo. Independente se a pessoa tem a força ou não, e aí, respondendo essa questão de se o propósito é importante ou não, como é que eu lidei com isso, realmente eu posso entrar em qualquer coisa que eu tenho essa capacidade de entrar e fazer. Mas eu sempre tive uma coisa antes, Cíntia. Eu aprendi muito pequeno aí, né? Na hora que eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalhei, essa questão do sonho, né? De você ter esse sonho, saber por que você está ali, por que você está trabalhando. Então eu sempre tenho esse negócio, cara, mas por que você está fazendo isso? Por que você está se metendo aqui? Então isso sempre foi forte e por isso que foi ótimo, que eu tinha um sonho que eu estava fazendo um sonho ali e tenho a fortaleza da perseverança com isso, um casamento perfeito. Então, talvez as pessoas que têm uma perseverança não tão alta, a questão de ter o propósito definido é fundamental.
Porque Uhum. se ela não tem isso definido, se não é uma coisa que realmente está dando prazer para ela, se ela não sabe aonde que ela vai chegar com isso, vai ter mais dificuldade mesmo para caminhar, vai ter mais dificuldade do que eu, né? Que já tenha isso como uma fortaleza. Então, eu sempre falo que o propósito, a questão do sonho é fundamental. Gente, tá um barulhão aqui, está ouvindo? Estou ouvindo. Puxa vida. Será que tá atrapalhando muito? Como que você tá me ouvindo? Estou bem agora. Parou, né? Parou. Coloca o fone. Pois é, Lu, eu estou com o fone, esse que é o problema. Eu vou tentar fechar umas portas aqui para ver se ajuda. É porque o Legal. pior é que a obra é aqui em cima, só um pouquinho. Ai, ai. Acho que não vai ajudar muito, mas vamos falando, eu vou gritando. Ai, ai. É isso que acontece, né? Acontece, claro. É isso aí. Tá. Deixa eu pegar o gancho. Entendi. Que você se envolve, né, em qualquer coisa, em qualquer E projeto. coloca o propósito em primeiro. Sempre antes eu pergunto qual é o propósito que está fazendo. Se é uma coisa que Legal. é bacana, se é um projeto que tem um desafio legal, se vai contribuir. Então, isso, eu sempre tive isso como mindset, assim, sempre foi claro para mim. E eu vejo que muita gente não tem isso tão claro, que eu tenho que trabalhar, graças a Deus que eu estou trabalhando, mas talvez você está trabalhando uma coisa que você não gosta, você pode trabalhar em outro lugar que você goste, né? Não tem problema, você pode encontrar isso, não é impossível, né? Você fazer uma coisa que você trabalhar e fazer uma coisa que você goste, ou participar de alguma coisa que vai te dar um prazer. Então eu sempre tive isso. Uhum. Ó, voltou. Agora é momento de intervalo. Vou tentar pôr a mão aqui, ó. Melhora? Porque eu tô daí com a mão no microfone, não. Tá bom, melhorou. Fazer assim. Ai, gente. Então tá. Então, até me perdi aqui. Bom, a gente também tem que falar da questão que as forças, né, quando a gente trabalha com elas, a gente tem a questão do desequilíbrio, né, como a gente conversou do excesso do uso dessa força, né, Alexandre, que seria essa obsessão, que você já vai tratar de lidar com isso agora, e aí a falta, né, da força, que seria uma preguicinha, né? Aquela coisa de você ficar ali postergando as coisas, procrastinando, né? E aí tem também o oposto, até o oposto eu tenho que ler aqui porque eu não sei. O oposto diz aqui que é o desamparo. Eu acho que o oposto talvez seria essa necessidade da gente ter o tempo inteiro ajuda, né? De não se sentir capaz de fazer as coisas. E aí por isso você não persevera, porque você não se sente com capacidade de fazer aquilo. Eu acho que tem muito desse sentimento, né, do medo, né, das coisas, as nossas crenças. Muitas vezes a gente bloqueia, né, a gente paralisa diante de alguma coisa que a gente quer por conta de medos, né, de medos que foram construídos aí e a gente não consegue ir em frente. Então acho que esse seria o oposto. O que você acha, Alexandre? Cara, eu concordo com você, Cíntia. Eu acredito assim. Nós estamos num momento super complicado agora, todo mundo está passando por um momento super complicado. É desafiador para todos nós. A pergunta que todo mundo que a gente tem que se fazer é o seguinte: eu quero enfrentar com as minhas fraquezas, com as minhas fortalezas. Eu quero ficar nesse momento que já está super conturbado, né? Que já está super problemático, essa tormenta, com as minhas fraquezas. Ou seja, eu quero potencializar essa dificuldade, mas esse é o modelo mental que a gente aprendeu, que a gente falou lá atrás. Mas tem uma outra escolha. O momento não vai continuar difícil igual, vai continuar desafiador igual. Mas se eu começo a usar as minhas fortalezas para viver esse momento, a conviver
feliz. Peraí, olha, tá tudo certo aí, mas eu tenho uma Ai, fortaleza que é perseverança. Opa, que bom. Então essa aqui vai me ajudar na hora que isso tudo acabar. Eu sou uma pessoa que tenho essas qualidades. Então, se a gente não perceber, a gente vai ficar nesse momento aqui amplificando o negativo. E vai sofrer cada vez mais e vai ser cada vez mais difícil. Então, a gente, no modelo tradicional, que é do medo, que você falou muito bem, na hora que você está nesse mood, de ficar nesse momento com as suas fraquezas, você está nesse momento com medo. Você está amplificando o medo. Você está difícil, você só vê o muro na sua frente. A montanha está cada vez maior, você fala assim, nossa, mas vai ter isso e tudo mais. Então, era muito interessante a questão dessa mudança de mentalidade, de você, na hora que você vai fazer um projeto, que você vai fazer uma análise e tudo mais, como é que é diferente o foco no problema ou o foco na solução? Então, na hora que você está usando o foco, o que você vê são as barreiras. E aí, muitos projetos já morrem no início. Por quê? Porque você já vê tanta dificuldade para passar aquele desafio que você desiste. Então, se você ainda tem uma perseverança baixa, e aí a gente vê um monte de ideias maravilhosas, projetos maravilhosos. Por quê? Porque você ficou paralisado, com medo, só olhando os problemas. Então, essa nova abordagem na solução não é não estamos vivendo uma pandemia. Isso não é mentira. É ignorância. Uma pandemia e tal. Agora, olhar a solução. Peraí. Vou tentar ir para outro lugar aqui. Alô? Voltou? Oi, eu tô tentando ir para outro lugar, porque tá demais o barulho, né? Vamos ver. Tô no meu quarto, aqui num cantinho. Tá, não. Vai. Não, aí eu tava dizendo que esse olhar de você, do foco na solução, porque as dificuldades você vai ter de qualquer maneira. Você pelo menos começa a encontrar que tem coisas que você pode fazer para diminuir as dificuldades. Então, talvez você avance os seus projetos muito mais, ou inicia projetos que você não teria coragem se você fica com medo. O medo, ele paralisa. Não vai deixar você caminhar. Então, essa mudança de abordagem, ela é um aprendizado assim que eu tenho que mudar na minha vida, tenho que ir fortalecendo cada vez mais. Incentivo a todo mundo a entender que existe uma alternativa diferente, existe um caminho diferente. Nós podemos evoluir, nós podemos mudar, né? Eu tenho um amigo meu que é muito engraçado, amigo irmão que eu tenho, e aí eu estou tentando aplicar algumas coisas que eu estou aprendendo com ele, né? E mesmo com a minha família e tudo, eu falo assim, olha, as pessoas acham que eu nasci com essa força de caráter. Agora deu uma travadinha. Gente, hoje tá terrível. Oi? Voltou. Então eu estava dizendo, voltou? Está escutando? Voltou. Tá. Então eu estava dizendo, eu falo para ele, não, todos nós podemos evoluir. Agora, se você continua com a mentalidade de só falar que você é assim, olhando os seus fracassos, fraca e tudo mais, não tem, é impossível. Vai ter resultado, mas não vai sair do lugar. É muito interessante, eu acho. Tá. Alexandre, eu acho que a gente tem que ir se encaminhando para o fim, porque tá um caos aqui essa barulheira, eu acho que o pessoal não tá escutando direito. Gente, como é que tá agora? Eu vou soltar o microfone aqui. Live está cheia de desafios. Isso aí, perseverança, Débora, né?
Ai, ai. Mas normal, isso acontece. Ontem também travou com o Fernando, começou. Faz Mas parte, eu minha acho que querida. a gente podia, assim, antes de terminar, né, que vocês coloquem aí as perguntas que vocês quiserem. Eu achei fantástico isso que você falou agora, né, da gente, do nosso medo e da forma, né, a gente escolhe, né, Alexandre, a gente escolhe a forma que a gente quer pensar, quer o olhar que a gente coloca em cima das coisas. A psicologia positiva fala muito disso, né, você escolhe. Então, se você está com medo, né, de que forma que você pode escolher olhar diferente para essa situação, para ela não te amedrontar tanto e para você conseguir perseverar, né? A perseverança está em tudo. Eu acho que entra um pouco da perspectiva que a Priscila trouxe ontem também, né? Para você conseguir construir os sonhos, você precisa ter perspectiva, você precisa olhar além, né? E aí usar a perseverança para perseguir. Qual que seria a dica aí, Alexandre, para as pessoas que não têm e para esse momento aí de isolamento, como que a perseverança pode ajudar? Bom, a minha dica, assim, Cíntia, e primeiro agradecendo aí a participação, adorei, tá? Muito obrigado, fantástico, super energia boa. A dica, primeiro, número um, é buscar entender as suas fortalezas, que todo mundo tem. Graças a Deus, todo mundo tem. Todos nós temos coisas maravilhosas para utilizar nesse momento, né? Então, identifique, se reconheça, aprofunde nesse conhecimento e conviva com ela nesse momento e nos momentos que você tem pela frente, que vai ser muito melhor para você superar os seus desafios. Tenha sempre um propósito, faça a coisa que você goste. Tenha um propósito maior, porque aí você vai te ajudar a perseverar e vai te ajudar você a achar um caminho nesse momento também que é complicado. Se você ficar focado no que você não gosta, vai ser mais difícil ainda. E todos nós podemos evoluir, a gente pode mudar, aprender. E eu acho que esse momento que a gente está passando é um momento de todo mundo buscar se reaprender, se transformar. Todo mundo vai ter que sair daqui melhor. Acho que isso veio também para acelerar essa transformação em todos nós. Então, vamos parar, entender, dar um tempo para a gente, entender o que a gente faz muito bem, o que a gente é muito bom e como a gente utiliza isso. Pode ajudar bastante nos desafios que a gente tem pela frente. Muito bom mesmo. Encontre o que você gosta, né? Muitas vezes a gente fica parado no meio do caminho, não porque a gente não é perseverante, porque, pô, aquilo aí tá um saco. Vai para outra coisa, vai buscar o propósito, vai encontrar o que você gosta de fazer e dê um passo, né? Eu costumo dizer que, assim, às vezes não é, a gente não precisa olhar o cenário inteiro e querer se jogar lá no grande, né? Dá um passo pequenininho, vai construindo, assim como você está fazendo, né, Alexandre, que está se reinventando, a Luciana também, eu também, e vamos se jogando, assim, devagarinho, né, que daí o tombo é menor, a frustração também, e aí a gente pega motivação e energia para seguir em frente, né? É isso aí, minha querida. Perfeito. Valeu, gente, por tudo. Alexandre, adorei. Pena que tivemos alguns obstáculos do caminho, mas a vida é assim, né? Se não tivesse os obstáculos, não teria graça. Exatamente. E é isso aí. E a gente tem poder para ajudar a superar isso aí. Pessoal, muito obrigado. Adorei aí, todo mundo aí da audiência. Muito obrigado pela participação também. Muito bacana. Valeu mesmo. Beijão. Obrigada. Beijo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.